Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, uma oportunidade muito especial em que temos de elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e manifestar ainda mais a nossa imagem verdadeira, a vida de Deus que pulsa no nosso interior. Como toda reunião, nós sempre começamos e terminamos com oração. Hoje iniciaremos novamente com a oração constante no livro Sutra Sagrada a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que faremos hoje é a oração que consta na página 178, oração para fazer do lar um paraíso terrestre. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Se quiser também pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e se concentrar bastante nas palavras da oração, a fim de sublimar ainda mais os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então vamos começar? A oração está na página 178, lembrando que o meu livro é 37ª impressão e a oração é a oração para fazer do lar um paraíso terrestre. Vamos lá então. Oração para fazer do lar um paraíso terrestre. Sakyamuni, o liberto, disse: em todos os seres existe a natureza búdica. Natureza búdica é Deus que está dentro de nós, constituindo a essência do eu totalmente livre. A essência da liberdade é a verdadeira natureza do ser humano. Por isso, quando este se desvencilhar de todos os tipos de restrições, alcançará a total liberdade. Portanto, a natureza verdadeira do homem é o estado do liberto. Concretizar esse estado é atingir a natureza búdica. Atingir a natureza búdica não significa morrer, e sim concretizar o estado de libertação total. Tendo conhecido a verdade, eu prossigo com todo empenho o caminho da autolibertação. Jesus Cristo disse: a verdade vos libertará. Tanto o caminho de Cristo como de Buda são caminhos da autolibertação do indivíduo. No shintoísmo, as pessoas conscientizam que nasceram alojando dentro de si a vida da divindade, Amaterasu, que ilumina o universo, e que essa vida é a imagem verdadeira de todo ser humano. Por isso, chamam o homem de Riko, filho do sol, e a mulher de Hime, filha do sol. Ambas são palavras que expressam a natureza divina, que é a imagem verdadeira do ser humano. Denomina-se pecado o estado em que a natureza divina do homem encontra-se encoberta. Os termos pecado, tsumi em japonês, e encobrir, tsumi em japonês, têm a mesma origem etimológica. A imagem verdadeira do homem é sua natureza divina, sua natureza búdica. Em sua imagem verdadeira, o homem é um ser completamente livre, portanto, inadoecível em seu aspecto real. Adoecer, ou seja, estagnar, é o estado em que o homem faz estagnar a sua verdadeira natureza de um filho de Deus, de um Riko ou de uma Hime, que é totalmente livre por natureza. Se não restringir ele próprio a sua verdadeira natureza absolutamente livre, o homem jamais adoecerá. A vigorosa vida de Deus está fluindo no interior de cada um de nós. Essa é a imagem verdadeira do ser humano. Todavia, muitas pessoas mantêm encoberta a imagem verdadeira com suas próprias ilusões e não permitem que ele se manifeste. Por causa disso, apresentam-se desvitalizados e ficam doentes ou sofrem infortúnios. Os estados em que a vitalidade está enfraquecida podem ser eliminados pelo poder da palavra. O Nembutsu da seita Shin, o Daimoku da seita Nichiren, o Norito do shintoísmo e todas as formas de oração têm como finalidade de, pelo poder da palavra, extinguir as ilusões e eliminar as carências de vitalidade e manifestar a vigorosa vida da imagem verdadeira. Quando eliminamos pelo poder da palavra a capa de ilusões que nos encobre, a nossa vida se revela com todo vigor e passa a resplandecer vividamente. Isto porque o ser humano é, originariamente, dotado de natureza divina, ou em outras palavras, é filho de Deus, isento de doença e pleno de vitalidade. Na verdade, sou filho de Deus, sou dotado de natureza divina e gozo de infinita liberdade.
Neste momento, extinguiram-se todas as ilusões de minha mente. Estou pleno de vitalidade e a energia vital de Deus flui abundantemente dentro de mim e de todos os meus familiares. Por isso, não há em minha casa nenhuma pessoa doente, pobre ou atormentada. Somos felizes e prosperamos. O meu lar é a concretização do reino de Deus na face da terra. Agradeço a Deus por ter me feito conhecer esta verdade. Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nesta oração nós podemos perceber a profundidade da conscientização da nossa imagem verdadeira e o quanto ela é possível de ser manifestada no mundo fenomênico. Ou seja, não é olhar a aparência física, porque a aparência física é a limitação do seu eu interior. É você observar o seu eu espiritual, a sua imagem verdadeira e sim, trabalhar para que ela se manifeste, que com toda certeza o seu lar se tornará um paraíso, começando por você. Meu muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado novamente. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto na internet quanto aqui presencial. Meu muito obrigado à presença de todos. Quero agradecer também a todas as pessoas que deixam uma mensagem especial nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Leio todos, não consigo responder, mas tenha certeza que eu estou enviando minhas vibrações de muito carinho, de muito afeto a todos aqueles que gastam um tempinho para deixar uma mensagem carinhosa para nós. Meu muito obrigado. Um abraço para quem está assistindo essa palestra, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos hoje juntos estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na filosofia da Seichonoye e ter também uma visão um pouco mais abrangente sobre outros pontos da espiritualidade. Lembrando que a palestra de hoje é um tema muito gera muita polêmica, as pessoas ficam muito alvoroçadas quando a gente trabalha algum desses assuntos. E eu queria, antes de começar, trabalhar alguns detalhes, algumas premissas com vocês. Primeiro ponto, a finalidade dessa palestra de hoje é esclarecer, não é confrontar. Então não estaremos aqui abordando ou falando mal de pensamentos religiosos. Há uma palestra minha que já deve ter aproximadamente 1 mês, quase 2 meses, que eu falo sobre interpretação religiosa, que é exatamente a maneira como nós podemos enxergar o mesmo fato à luz dos ensinamentos das nossas respectivas religiões. Então, o que acontece? Não estamos aqui com a finalidade de dizer nós somos melhores ou piores, ou muito menos criticar. É simplesmente uma maneira de abordar verdades religiosas que são muito divulgadas, ainda mais nós que vivemos num país que a grande maioria tem origem cristã, então fica uma maneira mais fácil de falar, uma linguagem mais perceptível ou mais aceitável para a grande maioria. Então, nosso intento aqui não é criticar, falar ou denegrir nenhuma linha religiosa, pelo contrário, nós vamos trabalhar interpretações e abordagens teológicas. Segundo ponto, por óbvio que nós não vamos esgotar o assunto. Eu vou trazer apenas uma pincelada para a gente poder entender alguns pontos que muitas vezes eu até falo em algumas palestras, mas é bom que a gente tenha a chance de poder aprofundar um pouco mais. E o tema de hoje é um tema que é bem interessante, mexe muito com algumas crenças, então, por óbvio, vão ter algumas pessoas que vão se sentir incomodadas com algumas coisas que eu vou falar, vão falar assim, pô, eu não concordo, não é assim que está dito, a interpretação está equivocada, não tem problema, vocês têm plena liberdade para pensar, para raciocinar e para chegar às suas conclusões. O ponto que eu gostaria é que, antes de julgasse ou criticasse, escutasse até o final. Porque aí você vai ter condições de falar, concordar, discordar ou até apresentar argumentos contrários, mas que pelo menos escutasse tudo. O que não dá é você, sem saber do que está falando, você já fazer um pré-julgamento e já afastar. Porque pode ter alguma coisa que até você não concorde, mas ajude a amadurecer ainda mais o seu pensamento, ainda mais a sua fé e te auxilie no seu caminhar do despertar espiritual. A Seichonoye ensina que todas as religiões que pregam a vida são luz na vida das pessoas. Por quê? Porque todas as religiões pregam o crescimento. Todas as religiões pregam o crescimento. Então,
Se a pessoa está se desenvolvendo naquela linha religiosa, aquela linha religiosa é a melhor, ou naquele momento é o melhor caminho para ela. Então, a visão da Seitonoi é iluminar a mente das pessoas e não trazer brigas, discórdias ou ressentimentos. Por isso, a nossa ideia aqui é apenas nós discorrermos teologicamente, intelectualmente e com lógica aquilo que nós temos exposto, como eu disse, principalmente na religião cristã, que é a base da nossa cultura religiosa no Brasil. Ok? Então, lembrando, não estamos aqui para criticar, o que nós vamos falar é de interpretação. Segundo ponto, nós não esgotaremos o assunto, por óbvio. Vamos lá. Nosso tema de hoje, eu vou para o céu? Então, essa é a primeira pergunta, e é um tema que mexe muito com a gente. Para algumas pessoas, é tranquilo, eu já tive pessoas falarem assim para mim, claro que eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa, então é óbvio que eu vou para o céu. E eu já vi pessoas que são muito boas falando, não tenho certeza se eu vou para o céu. Para que a gente possa discorrer sobre se eu vou para o céu ou não, a gente precisa entrar em um pouquinho sobre a análise da própria história, ou o porquê que esse conceito de céu e inferno surgiram. Então vamos lá, para a gente poder... antes que eu esqueça, gente, o livro texto que eu vou utilizar na palestra de hoje é esse livro maravilhoso, 365 itens para alcançar o ideal, volume 1. São 2 volumes. O volume 1 é dourado e o volume 2 é prateado. Eu acho lindo essas capas. E eu já usei o volume 2 aqui, salvo engano, em 2 palestras recentes. Agora hoje eu trouxe o volume 1. Então são livros fantásticos de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse meu livro aqui, ele é a 13ª edição. A 13ª edição, e a página que eu vou utilizar é a página 135. Então, antes de nós adentrarmos, vamos trabalhar alguns pontos que são necessários. Vamos lá. A Bíblia Sagrada, eu já dei uma aula aqui contando um pouco da história do Velho Testamento e até de diferenças da Bíblia Sagrada Ortodoxa, da Bíblia Sagrada Protestante e da Bíblia Sagrada Católica. Então, ou seja, a Bíblia Sagrada é composta de vários livros escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes. Dentro dessa visão da Bíblia Sagrada, alguns conceitos já vieram arraigados há muitos anos e são difundidos dentro da comunidade, e até para quem não coaduna ou para quem não compartilha da fé cristã, acaba sendo algo extremamente comum e corriqueiro. Então, por exemplo, você está na sua roda de amigos e você solta uma piada sem graça ou uma piada pesada. É comum alguém virar para você e falar assim, você vai para o inferno. É comum, você conta aquela piada assim, o pessoal fala assim, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno. Muitas vezes até você mesmo faz uma coisa e fala, nossa gente, olha, eu vou para o inferno com isso aqui que eu fiz não é coisa de Deus. É algo que é comum ser dito, é algo comum ser expressado. E acontece que também quando as pessoas vão falar, nossa, eu fiz uma bondade, eu vou para o céu, eu fiz uma coisa legal, eu vou para o céu, ou muitas vezes gera dúvida, será que eu vou para o céu? E vem muito a ideia do pecado, a ideia de que nós estamos afastados, apartados de Deus e tudo mais. Pois bem, da onde que surgiu essa ideia do inferno? Se você pegar a Bíblia Sagrada, são inúmeras as citações sobre o inferno em vários livros. Desde o Velho Testamento, nós passamos até o Novo Testamento, chegando até o Apocalipse. Bom, na doutrina cristã, como é que se dizem que surgiu o inferno? Conta-se que Deus criou tudo, estava tudo muito bom, mas um querubim, que era muito bonito, muito belo, muito poderoso, chamado Lúcifer, ele simplesmente se envaideceu do poder dele e queria conquistar o trono de Deus. Então ele queria ser acima de Deus. Então ele, envaidecido da sua beleza, da sua espiritualidade, da sua grandiosidade, ele tramou contra Deus
e arregimentou 1/3 dos anjos do céu. Então, ou seja, de todo o céu, 1/3 ele conseguiu conquistar e meio que tentou dar um golpe de Estado em Deus. Ele tentou retirar o poder de Deus, mas aí levantou-se os anjos protetores de Deus, na linha de frente, arcanjo Miguel, que na luta com Lúcifer venceu, e Lúcifer foi retirado da beleza dele, foi transformado ele numa figura monstruosa com chifres, e ele foi jogado num local chamado Inferno, para lá sofrer, junto com 1/3 dos anjos do céu, com 1/3 das potestades, foi jogado ao inferno para lá pagar todo, pela eternidade, o sofrimento. Quando nós vamos ler na Bíblia, a gente vê basicamente, deixa eu pegar aqui, só a título de curiosidade, quando a gente pega aqui na Bíblia, e nós vamos ver essa história da queda de Lúcifer, ela é contada em alguns trechos. Nós temos em Isaías 14, capítulo 14, versículos 12 a 15. Nós temos em Ezequiel, no livro de Ezequiel, nos capítulos 28, dos versículos 17 a 18. Nós temos no livro de Lucas. Lucas é pequenininho um trecho, está no capítulo 10, versículo 18. É coisa pouca. E nós temos no Apocalipse, que é o último livro bíblico. No Apocalipse nós temos em 2 momentos. Nós temos o Apocalipse em 12, capítulo 12, versículos 7 a 9, e no capítulo 20, no versículo 10. Então essas são algumas passagens que falam. Você vai ter outras passagens falando de Lúcifer, mas você não vai ter explicando sobre a queda. A queda de Lúcifer vem basicamente desses trechos aqui. Então Lúcifer caiu e foi criado o inferno lá, e para ele queimar pela eternidade nos sofrimentos, foi retirado a beleza, foi retirado o poder dele, e ele virou o príncipe das trevas. E aí, dentro da cultura cristã que nós conhecemos, Lúcifer, desde o início, desde que ele caiu, ele tem aprontado e disputado uma guerra com Deus pela humanidade, pela alma dos homens. Então, Lúcifer virou uma cobra e tentou Adão e Eva. Adão e Eva caíram no pecado e comeram o fruto da árvore proibida, comeram a maçã, foram expulsos do paraíso, e desde então, Satanás, o capeta, tem tentado a humanidade por milhares e milhares de anos, até ter vindo Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por meio da redenção de todos os homens, e pela sua crucificação, ele eliminou os pecados da humanidade, os pecados da humanidade foram limpos, e a partir daí, Jesus ganhou o poder da vida e da morte, e com a chave que ele detém, não mais ninguém será jogado para o inferno, porque chegará o momento do julgamento, onde Jesus nos julgará e nós seremos decididos pelos nossos atos, sentimentos, emoções e ações, se nós iremos para o céu ou para o inferno. Então, ou seja, dentro da cultura cristã, é mais ou menos, com algumas variações ou não, é mais ou menos isso que está predeterminado. E vem um detalhe interessante. Nós, quando morremos, o que acontece? O que acontece quando nós morremos dentro da visão cristã? Lembrando, gente, eu estou abordando a visão cristã porque ela é a que é mais facilmente difundida entre nós. Isso não quer dizer que é a única visão. Tem várias e várias outras visões, mas eu estou abordando normalmente a cristã. Pois bem, quando nós morremos, na visão cristã tradicional que nós podemos encontrar, acontece o seguinte: o corpo se separa da alma. O espírito vai para um local, dependendo da linha religiosa, pode ser o purgatório ou pode ser até uma antessala do céu, do paraíso, e lá vai ficar esperando. O corpo vai se desintegrar. E lá ele ficará esperando até o momento do juízo, do julgamento. Que quando é que teremos o julgamento? Quando a Nova Jerusalém voltar com Jesus, isso está no Apocalipse, no capítulo 21, quando a Nova Jerusalém voltar com Jesus Cristo, serão tocadas as trombetas e todos aqueles que têm o nome escrito no livro serão ressuscitados em corpo
e o corpo voltará a se unificar com o espírito e eles viverão no paraíso pela eternidade, sem doenças, sem sofrimentos, sem desgraça nenhuma. Isso a gente pode encontrar no Apocalipse, no capítulo 21, no 8, capítulo 21, no versículo 8, vai falar sobre o julgamento, que será um julgamento amoroso e maravilhoso, em que Deus olhará o nosso coração e seremos julgados por Cristo. Por Deus, e Cristo nos auxiliará nesse julgamento. Então, essa é a visão. Então, ou seja, quando você morre, na visão cristã, o seu espírito vai ficar aguardando a vinda da Nova Jerusalém. Enquanto a Nova Jerusalém não chegar, ficaremos na antessala aguardando. Aqueles que pintaram um pouquinho podem ir para o purgatório, já vão ficar lá espiando, já vão ficar lá, sabe, vendo reprise de novela, um tempão, aguardando um pouquinho para quando voltar a Nova Jerusalém, ele ser aceito ao inferno, ao céu. Já tem aqueles que pintaram e bordaram e não tem nem conversa. Não vai para a antessala, já vai direto para o subsolo para arder no mármore do inferno. Pois bem, essa é a visão. Dentro dessa visão é gerado um grande problema, não só para quem crê, como para quem não crê. Eu falo isso porque é muito comum eu atender ateus, eu conversar com pessoas ateias, sejam elas no trabalho, seja até mesmo na vida comum, e elas terem muitas dúvidas sobre o destino da alma delas. Aquelas pessoas que são absolutamente materialistas, elas acreditam que acaba. Que quando você morre, é como você tirar a tomada do videogame. Simplesmente apaga. Puf, acabou. Não tem mais nada, não tem mais consciência, não tem continuidade e acaba. Essa é a visão absolutamente materialista da vida. Aqueles que têm uma visão espiritualista, mesmo que não acreditem em determinado Deus, em determinada fé religiosa, em determinada linha de pensamento, eles ficam na dúvida do que acontece no pós-mortem. E esse no que acontece no pós-mortem gera uma dúvida muito grande, gera um pensamento e temor. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo aquilo que elas têm como corretas, não por vocação, não por consciência, mas por temor do julgamento. O que será que acontecerá comigo depois que eu morrer? E aí vem a pergunta, eu vou para o céu? O que será que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Para onde será que vai minha alma? Será que eu permanecerei adormecido, aguardando essa Nova Jerusalém? Será que quando eu morrer eu vou para algum lugar que tem muita coisa para fazer? Ou será que quando eu morrer eu vou para o céu, como retratado na novela da Globo, A Viagem, que é um grande campo que você vai ficar de branco andando para um lado e para o outro, assim, sabe? Sem nada o que fazer pelo resto da eternidade. Sabe? Todo mundo descalço, assim, andando. E aí, o que nós vamos fazer hoje? O de sempre. Nós temos a eternidade inteira, vamos bater papo. Então, assim, pode ser também. Tem aquela visão também, uma vez, que eu perguntei para uma moça, como é que era a visão do céu para ela? Ela falou que nós iríamos ficar tocando harpas e pulando de nuvem em nuvem, cantando músicas de louvor para Deus pela eternidade. Será que é assim? E esse ponto e esse assunto de hoje é exatamente para esclarecer, a fim de que tenhamos uma visão um pouco mais responsável da nossa vida e dos rumos que nós podemos dar a ela. Exatamente, nós viemos de uma palestra que a gente falou de escolhas. Semana passada nós falamos sobre arrogância. Então, quando você vai retirando a arrogância do seu pequeno eu material e você consegue enxergar o quanto que as escolhas fazem a diferença na construção do seu destino, você já começa a entender, pera lá, para onde eu vou realmente? Para onde eu vou realmente? Vamos lá, alguns pontos que eu queria trabalhar, que são muito interessantes, para que a gente comece a entender essa questão da criação do inferno. Agora vem uns pontos que eu trago para a gente pensar. A criação do mundo é descrita no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 1. O capítulo 1 é composto de 31 versículos. No versículo, e Deus vai lá criando tudo, no primeiro dia faz a luz e vai lá, está criando tudo mais. No sexto dia, Deus, isso está no capítulo 27, Deus criou o ser humano,
a sua imagem e semelhança. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem, o ser humano, o homem, a sua imagem e semelhança, e os fez varão e virago. Fez macho e fêmea, dependendo da tradução. Então, os fez macho e fêmea. No versículo 28, logo após a criação do homem, macho e fêmea, e Deus os abençoou. E Deus o abençoou. Então, ou seja, não só criou o homem à sua imagem e semelhança, como logo em seguida Deus os abençoou. Então, a criação do homem é a imagem e a semelhança do Pai. E no versículo 31, no capítulo 1, no versículo 31, consta lá: e tudo que Deus criou, ele olhou e disse, tudo é muito bom. Ele não falou, está tudo mais ou menos. Ele não falou assim, olha, eu acertei metade, a outra metade está toda avacalhada. Não teve isso. Ele criou tudo e tudo é muito bom. Filosoficamente, vamos analisar essa passagem. Ah, pretor, eu não acredito no Gênesis. Independentemente da sua fé ou não, vamos analisar isso de uma maneira lógica, racional, dentro de uma espiritualidade. Se Deus é perfeito, se Deus é absolutamente onipresente ao ponto de conseguir criar um mundo simplesmente com o poder da palavra, ele é tão perfeito, ele é tão absoluto que ele utiliza simplesmente o poder da palavra para criar, ele não usou martelo, ele não parou na Leroy Merlin para comprar material. Ele não falou, vou precisar de um pouco de madeira, um pouco de pedra, me dá um núcleo de ferro, deixa eu construir o planeta Terra, deixa eu construir. Ele simplesmente fez tudo com a vibração mental do poder da palavra. Então, quando Deus vibrou, o universo se manifestou. Então, ele criou tudo de uma maneira tão maravilhosa que ele olhou e disse, tudo é muito bom. Se a premissa é que Deus é absoluto, perfeito, maravilhoso, o que ele criou só pode ser perfeito, eterno e maravilhoso, como ele o é. Por quê? Se Deus cria alguma coisa e esse alguma coisa que Deus cria é falho, logo ele também só pode ser falho. E se ele é um ser falho, ele não pode ser chamado de Deus. Você pode chamar ele do que quiser, mas Deus só pode ser aquela figura que ostenta a perfeição, a eternidade e o absoluto. Por isso que Deus ele é espiritual. Então, se Deus criou tudo à sua imagem e semelhança, é porque tudo que foi criado por Deus também é espiritual e perfeito. É por tal razão que você tem na Bíblia Sagrada duas criações do homem. No capítulo 1, a criação do homem de forma espiritual, a imagem e a semelhança do Pai. Ele já havia criado no capítulo 1. Por que na Bíblia Sagrada, no Gênesis, capítulo 2, consta novamente a criação do homem? Só que dessa vez, e Deus pegou a terra e soprou o fôlego da vida e se fez Adão. E depois, quando Deus viu que Adão estava só, impôs um sono, retirou uma costela dele e da costela fez Eva. Por que Adão e Eva são criados de forma material, enquanto que o homem da primeira criação, ele é feito de forma espiritual? É exatamente a ideia de que a criação perfeita de Deus é a sua imagem e a semelhança. Já a criação do fenômeno, da imagem, desse eu carnal, é algo que se submete a uma determinada ordem. É por tal motivo que Deus ordenou, não comam a árvore do conhecimento do bem e mal, e quando Adão e Eva desobedeceram, foram expulsos do paraíso e tiveram que ganhar o seu sustento pelo suor e dar parto com dor. Por que isso ocorreu? É porque o corpo carnal está sujeito às leis kármicas, enquanto que o eu espiritual não. Então a própria Bíblia Sagrada, se você ler com bastante atenção, se atentando com bastante atenção, percebendo essas nuances da diferença, você vai falar realmente, no Gênesis capítulo 1 tem uma criação que Deus olhou e falou é muito boa e abençoou, ele abençoou a criação, enquanto que no 2 é uma criação da qual ele não teve a mesma benevolência. No primeiro erro que eles cometeram de comer uma maçã, imagine se fosse um cupcake. No primeiro erro que eles comeram a maçã, já foram expulsos do paraíso. Isso por quê?
Porque o homem fenomênico, ele se submete a uma lei. Ele se submete a uma lei. Essa lei que ele se submete gera resultados, diferente do homem da primeira criação, que é espiritual, que é eterno, que é absoluto, que é perfeito. Então a Seitonoi, ela faz essa diferenciação como? Ela afirma o homem imagem verdadeira, primeira criação, e o homem fenomênico, segunda criação, o homem da matéria. São duas coisas diferentes, apesar de estarem no mesmo plano, aparentemente. Então o que acontece? Eu aqui agora, está o João Ricardo fenomênico, que é da segunda criação, que foi feito do pó da terra, que precisa se alimentar, que sente cansaço e muitas vezes, por não ter controle dos seus pensamentos, acaba expulso do paraíso. Mas ele não é o João espiritual que está no meu âmago. Esse sim, perfeito e absoluto, a imagem e a semelhança de Deus, que foi eternamente abençoado com a vida infinita. Esse eu espiritual que deve ser a busca da nossa existência. E quanto mais nós a buscamos, mais o eu carnal se torna semelhança do eu espiritual. Por isso que a religião, ela deve levar o homem a manifestar a sua essência espiritual, a sua essência divina, e não simplesmente ficar tentando alimentar os desejos da matéria. Porque como nós vimos na palestra passada, quanto mais nós alimentamos os desejos da matéria, mais arrogante nós nos tornamos, porque a gente se torna egocêntrico. Então vamos lá. Dentro dessa visão, se a gente observar, não há na criação do Gênesis um momento em que Deus cria o inferno. O sétimo dia, Deus descansou. Ele criou tudo até o sexto, narra tudo que ele criou. No sétimo, ele parou para descansar. Não tem aquele momento que ele vai criar o inferno. E outra coisa, qual seria a finalidade dele criar o inferno se o que ele fez foi paraíso? Então, observa só, toda a força que Deus utilizou para criar foi tudo muito bom. Ele não falou, eu vou criar tudo bom, mas eu vou deixar um pedacinho ali, um pedacinho, que naquele pedacinho, eu tenho certeza que eu vou encher de gente que não me escuta, que não quer me ouvir, e lá eu vou deixar esse pessoal apodrecer pela eternidade. Não basta só criar um lugar ruim, o lugar tem que ser eterno. Eterno. Uma vez eu conversava com uma jovem, e ela virou para mim e falou assim, João, se você não fizer determinada formalidade, você vai para o inferno. E eu parei e falei assim, nossa, mas quer dizer que eu ser uma pessoa bondosa, eu amar os meus pais, eu tentar ser um cidadão que contribui para a humanidade, eu ser fiel, eu tentar ser a melhor pessoa do mundo, não interessa. A resposta dela, não interessa. Se você não fizer determinadas formalidades, você vai para o inferno. E eu falei, meu Deus do céu, coisa séria, né? Então, eu ser bom ou ser ruim, não interessa. Eu preciso de algumas formalidades e mesmo se eu não for bom e fizer essas formalidades, eu vou para o céu. E a pessoa me respondeu exatamente isso. Eu falei, então vamos lá, raciocina comigo. Ele, pois não, vamos lá. Então, se eu não fizer determinadas formalidades, eu vou para o inferno. Isso, beleza. Quais são os 3 atributos divinos? Ele me respondeu, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Correto? Então vamos lá. Deus é onisciente, sabe de tudo. Deus é onipotente, é o Todo-Poderoso. E Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, correto? E a pessoa me respondeu, correto, ótimo. Se Deus é o Todo-Poderoso, se Deus sabe de tudo e se Deus está em todos os lugares, você concorda comigo que ele também está no inferno? Porque se ele não estiver no inferno, ele não está em todos os lugares. E se ele não está em todos os lugares, ele não pode ser onipresente. Aí a pessoa me respondeu, é verdade. Eu falei, então logo, se Deus está no inferno, não tem problema de eu ir para o inferno, porque aonde Deus estiver e eu lá estiver, eu vou trabalhar para manifestar. Então eu vou para o inferno, graças a Deus. Aí ele parou assim e não conseguiu me responder. Ele virou e falou assim, não, peraí, que eu vou conversar com o meu líder e a gente volta. E nunca mais voltou. Por quê? Porque o raciocínio não fecha. Não fecha quando você tenta entender o perfeito com um pensamento imperfeito. Deus que fica preocupado com vaidade. Imagina só, um navio vai partir. O navio tem 2.200 pessoas, das mais variadas origens, com os mais variados problemas, com as mais variadas experiências e vivências. Crianças,
idosos. Aí chega um capitão do navio e fala assim, nem Deus é capaz de afundar esse navio. Aí Deus, controlando todo o universo, ele para, como é que é? Como é que é? Você falou isso de mim? Não tem problema, vou afundar, vou matar 1.700 pessoas só porque você falou que eu não sou capaz de afundar. Aí você olha e fala, cara, não vou falar mais nada, porque você pode ficar bravo. Então, ou seja, Deus está mais preocupado com o que você está falando do que com o que você está fazendo. Então as pessoas elas começam a ter uma visão distorcida. Ao invés de elas pegarem a imagem verdadeira delas e subir para Deus, elas pegam Deus e traz para a pequeneza do pensamento do ser humano material. Então Deus começa a se tornar uma pessoa nervosa, antipática, peculienta, bipolar, muito invejosa. Se você ouvir um disco de uma cantora famosa que não for uma cantora que canta músicas religiosas, você irá para o inferno. Se você fizer isso, se você fizer aquilo. Aí o que acontece? A vida ela se torna muito complicada, porque é o seguinte, se você andar errado, o capeta te pega. Se você andar certo, depende do que você estiver andando certo, porque se você andar certo e Deus não gostar, você também vai para o inferno. Então você tem dois torcendo contra você. Um é o capeta tentando te pegar e Deus te olha. Se você errar, eu vou te queimar. Você está lascado. Então você fica assim, meu Deus, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Então você fica desesperado. Então você começa a ter hordas de pessoas que ficam buscando a redenção, tentando entender o caminho, compreender o caminho para ir para o céu, e muitas vezes elas sequer sabem realmente o que é céu e o que é inferno. Vamos lá. Aí o que acontece? Quando a gente vai estudar um pouquinho, a gente aprofunda um pouquinho no pensamento da Bíblia, você vê no próprio Apocalipse, no capítulo 21, lá no versículo 27, consta lá os requisitos daqueles que entrarão no céu. E tem vários requisitos. Não pode ser, fala um monte de coisa, não pode ter idolatria, não pode ser mentiroso, não pode, e tem um lá que é muito engraçado. Não entrará aquele que contamine. Essa palavra é ótima, porque ela é extremamente aberta e abrangente. O que será uma pessoa que contamine? Muitas vezes as pessoas elas olham e elas enxergam, claro, com o próprio umbigo, elas enxergam a realidade como elas realmente querem ver, mas não é como acontece. Eu tenho uma graça de trabalhar no Poder Judiciário e isso me traz uma experiência de vida muito interessante. É muito comum as pessoas chegarem para mim, narra a verdade assim. Vem B e narra a verdade assim. E quando você vai entender, quando você olha tudo, você compreende que, na verdade, o que eles estão falando é isso aqui. Na verdade, eles estão falando de perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. Não são completas, não são absolutamente equivocadas, mas são maneiras de enxergar diferentes. Aí você pergunta, quem está certo, quem está errado, quem é o bem ou quem é o mal? Essa divisão entre bem e mal é uma divisão muito simplória, que tenta facilitar a maneira da mente humana pensar, porque o ser humano ele tenta ter certeza daquilo que muitas vezes ele não conhece. Então você precisa ter certeza, E quando a gente trabalha na incerteza, a mente humana ela sente uma dificuldade, ela tem um trabalho para lidar com aquilo que foge à sua compreensão. Então precisa ser muito fácil. Então é muito comum você pegar as pessoas e as pessoas falarem assim, não, eu estou absolutamente certa que eu estou certo. E quando você vai ver, fala, cara, não tem nada, porque a pessoa quer acreditar. E isso nós vemos em todas as situações da nossa vida. Então a gente tem a versão de A, a versão de B e a verdade quer ser. É uma coisa completamente diferente do que as pessoas estão falando. E na visão religiosa é a mesma coisa. As pessoas falam, eu sou uma boa pessoa. Ok, essa é a sua visão que você tem de você. Será que todo mundo compartilha dessa visão? Isso é uma coisa que necessita de aprimoramento, necessita de maturidade para você começar a enxergar tudo de uma maneira mais complexa, de uma maneira que foge ao seu controle. Porque olha só que interessante,
A gente está no trânsito, fecham a gente. A nossa primeira reação é ter ódio da pessoa porque a pessoa não nos viu. Por que a pessoa não nos viu? Porque ela é má. Ela é má. Você chega em um local, você é mal atendido, aí você fica bravo com a pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ela é má. Aquela pessoa é horrível. Você está num relacionamento, o relacionamento termina, por que terminou? Porque o outro é horrível, uma pessoa deplorável. Então, se você for observar, é sempre você sendo vítima das situações e tudo ao seu redor é ruim. Tudo ao seu redor é ruim. Por que você é assim? Meu pai e minha mãe foram péssimos. Foram péssimos. Aí você fala, nossa, foram mesmo? E quando a gente vai conversar, ou quando a gente vai analisar às vezes, quando a gente tem condições de ver muitas e muitas vidas passando por você, seja no trabalho, seja até mesmo na questão religiosa, você começa a observar que muitas vezes tem pessoas que falam o que é horrível, quando não sequer tem ideia do que é realmente ser horrível. Não tem noção. Por quê? Porque as pessoas têm uma maneira natural, uma maneira própria de ver o mundo. Quando a gente traz isso para a questão religiosa, é óbvio que a pessoa quer ir para o céu. A pergunta é, primeiro, ela sabe o que é o céu? Segundo, ela sabe que realmente precisa para ir para o céu? Então as pessoas correm para formalidades, porque na formalidade, nossa senhora, é muito fácil. Observa só, se hoje eu falar aqui, presta atenção, se hoje eu falar aqui, a partir de hoje serão salvos aqueles que se inscreverem no livro que eu detenho, um livro de ouro, que eu guardo lá em casa. Vai ter uma fila de pessoas gigantesca para escrever o nome. E muitas vão falar, eu não sei se é verdade, mas deixa eu já garantir. Vai que eu já estou garantido. Agora, se eu falar para essas milhares de pessoas que estão na fila, gente, a salvação agora vai depender só de vocês. Nós vamos fazer meditação, nós vamos ler Sutra Sagrada, nós vamos estudar a coleção A Verdade da Vida. Quando eu terminar de falar o terceiro, já vão ter uns 4 gatos pingados, todo mundo já correu. O quê? Eu vou ter que me esforçar para ser salvo? Que balela, deixa eu ir para aquele outro lugar lá, que aquele outro lugar não preciso fazer nada. Não preciso nem ser uma boa pessoa. Olha que legal. Eu não preciso nem ser honesto, eu não preciso nem ser decente. Basta que eu siga determinadas formalidades que eu vou para o céu. E presta bem atenção, no Apocalipse capítulo 21, já lá no versículo fala que para ser salvo, para ir para o céu, nós precisamos estar com um pensamento que não contamine. Olha que interessante, a título de ilustração, tem 2 estudiosos da Bíblia Sagrada, caras assim, pós-doutores em teologia, um se chama Volney Berkenbrock, nome super fácil, ele é doutor em teologia na Universidade de Bonn, na Alemanha, e o outro é o Gary Gilley, que ele é doutor em teologia em Cambridge, nos Estados Unidos. Eles afirmam que essa passagem de Isaías aqui, no capítulo 14, versículo 12 a 15, que fala da queda de Lúcifer, há um erro de tradução, porque o termo filho da manhã, que é utilizado, filho da manhã, que eles pegaram esse termo filho da manhã e colocaram para Lúcifer. O termo traduzido, na verdade, não era para Lúcifer, e sim para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que estava morrendo à época que foi escrito. Então, ou seja, o termo de Isaías da queda seria de Nabucodonosor e não de Lúcifer. Então, observa só, você tem inclusive dificuldades linguísticas de tradução, de época, de cultura, para que a gente possa entender. Então, há um tempo atrás, você falava, você é o filho do cara. Você tinha até 2 conotações. Você imagina isso daqui a 1000 anos. Os caras pegando e falando assim, ó, lá eles falavam que ele era filho do cara. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então você precisa tentar adentrar ainda mais a fundo dentro da parte cultural, o que se mostra muito difícil quando escritos já são muito antigos. Então vamos lá. O céu seria algo em contrapartida ao inferno. Mas a pergunta, se Deus criou o homem e já o abençoou, se Deus conhece a sua essência, para que céu? Qual é o mérito que tem que ser dado àquilo que já é perfeito? Se Deus já está dentro de nós, se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, estar em Deus já não é estar no céu? O céu precisa ser um local físico
Por que eu preciso de um local físico? Por que o céu tem que ser um resort, all inclusive? 10 estrelas, sem conta. Olha que coisa bacana, você passa o dia no sol e não queima. A piscina é aquecida o tempo todo. Por que o céu tem que ser um resort? Por que o céu não é o próprio estado divino de ser? Por que tem que ser um local? Tem que ser um local porque algo tem que ser escondido. Aí vem o pensamento do espírito reencontrar a carne. Gente, a carne é o estágio primordial do espírito. Quando o corpo apodrece, o espírito continua vivo. Aí que vem um ponto. Realmente, o que acontece? No livro, o professor Masaharu Taniguchi explica de uma maneira maravilhosa onde se encontram o paraíso e o inferno. Eu vou apagar isso aqui rapidinho, porque quando eu começar a explicação, eu vou fazer uma anotação. Então vamos lá. Onde se encontram o paraíso e o inferno? Página 135 do livro, 365 itens para alcançar o ideal, volume 1. Tanto o inferno quanto o paraíso são concretizações do estado mental do próprio homem. Quando se aplica essa verdade no plano vertical do tempo, surge a teoria de que, após a morte, o homem vai para o inferno ou para o paraíso. E quando se aplica no plano horizontal do espaço, surge a teoria de que tanto o inferno como o paraíso são projeções da mente. Olha que barato, gente. Por isso que a Seitianoia é massa, porque a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo. No plano vertical do tempo. No plano vertical do tempo e no plano horizontal do espaço. Então, aqui do espaço. Vamos lá. No plano horizontal do tempo é aquilo que transcende a própria encarnação. É aquilo que transcende a próprio nascimento e morte. Então, ou seja, o tempo ele não é visto de maneira horizontal, ele é visto exatamente de maneira vertical, porque ele transcende a sua própria existência, essa existência efêmera de 80, 90, 100 anos do corpo carnal. Então, quando a gente tem essa projeção da ideia do o que você pensa se materializa, quer dizer que quando você morrer, você vai para um lugar condizente com a sua mente. Você vai para um lugar condizente com a sua mente. Quando você está na projeção do espaço, aquilo que você pensa se materializa. Olha que interessante. É a mesma verdade observada em aspectos diferenciados da manifestação fenomênica. Quando nós estamos olhando na questão vertical do tempo, ela transcende a sua própria vida. Então, ou seja, quando eu morrer, para onde é que eu vou? Depende. Como é que está a sua mente? Você vai para um local exatamente condizente com a sua mente. Então, quem olhar, o espírito que for olhar o mundo espiritual de uma maneira vasta, ele vai ver hordas de espíritos sofrendo. E ele pode falar, olha ali o inferno. Mas não é um inferno um local físico. Simplesmente é um local onde, local que eu digo, é exatamente aquele meio de junção de espíritos de mesma vibração. Então, os espíritos que têm vibração baixa, eles se organizam, eles se recolhem, eles se amontoam em locais de mesma vibração. E naquele local eles viverão situações semelhantes, que podem ser até situações penosas. Porque Deus assim quis? Deus criou um local? Simplesmente porque a projeção depende das ondas vibracionais que emitimos. Ou seja, quem tem ódio vai para onde tem ódio. Quem tem mágoa vai para onde tem mágoa. Quem tem ressentimento, pensamentos negativos, vai para onde esses sentimentos negativos eles se encontram. Semelhante anda com semelhante. Observa só, a própria natureza já nos ensina isso. As ligações moleculares só são feitas por elementos semelhantes. Se o elemento não for semelhante, você pode tentar fazer o que for. Se você não tiver uma pressão e uma temperatura gigantesca, você não consegue fazer uma fusão nuclear. Por quê? Para que eles naturalmente se encontrem, é preciso que tenha afinidade. Então, a própria lei material, ela já é um reflexo da lei espiritual. Então, ou seja, na questão do tempo, você irá se organizar.
você irá se encontrar, você irá abraçar e poderá curtir por muito tempo aquilo que é exatamente condizente com a sua mente. Por que que nós trabalhamos o aprimoramento? Para que nós possamos cada vez mais manifestar o que nós temos de melhor. E na projeção do espaço, aquilo que nós pensamos manifesta-se concretamente na nossa existência. Olha que coisa interessante, eu até esqueci de comentar, tem um líder africano, essa notícia é de 2017, ela é de 2017, mandaram para mim, eu achei muito interessante, ele afirma que foi ao inferno, no inferno ele encontrou todos os capetinhas e o capetão. E ele, como num filme do Bruce Willis, ele saiu do Rambo, ele saiu matando todo mundo e deixou por último o capeta. E o capeta ficou com pânico, porque sabia que ia ser morto, e ele fala, com a graça de Deus, ele matou o demônio, matou o capeta. A pergunta é, agora que ele matou o capeta foi para onde? Para onde é que o capeta foi? Porque se ele voltar para o inferno, então ele é imortal. Se ele for para o céu, então, peraí, a pior pessoa foi para o céu? Então, assim, fica um negócio assim que não tem lógica, não tem lógica. Então, o que acontece? É só para mostrar como é que essa visão não faz sentido. As pessoas trabalham incansavelmente para converter pessoas. Por que que se trabalha incansavelmente para se converter pessoas? Porque as pessoas precisam ser salvas. Mas por que que as pessoas precisam ser salvas? Para elas conhecerem a graça de Deus. E conhecer a graça de Deus aonde? Aonde? Essa é uma pergunta que é fundamental. Nós que participamos de um movimento religioso, a pergunta é, por que que eu preciso ser salvo? Ou, aonde eu vou se eu for salvo? E a resposta é, você não vai para lugar nenhum, porque a salvação não é uma questão geográfica, a salvação é uma questão de percepção. Quando você percebe que você está inserido na vida de Deus, você começa a se tornar um iluminado. E não é perceber intelectualmente, não. Estou inserido na vida de Deus, que coisa linda. É você entender espiritualmente. É você compreender que você está realmente na vida de Deus. Ou seja, não sou eu quem vivo, mas é a vida de Deus que me vivifica. Isso é uma liberdade inacreditável. Inacreditável. Mesmo limitados pelo corpo fenomênico, a gente tem a sensação de tocar o infinito com o despertar da nossa alma. Então vamos lá. Quando nós entendemos que o céu e o inferno é uma condição mental, se nós formos olhar para a questão do tempo, mesmo indo para o mundo espiritual, assumiremos uma condição que seja semelhante aos nossos pensamentos. E na questão do espaço, a gente colhe na vida fenomênica aquilo que a gente plantou. A palestra sobre as escolhas. Quem planta ressentimento, quem planta mágoa, quem planta raiva, quem planta fofoca, acaba colhendo essas situações. Da mesma forma, a pessoa que planta coisas boas. Então, ou seja, essa vida, ela é um semear por causa dessa lei que rege dos semelhantes e nós acabamos que vamos aprendendo com ela. O professor Masaharu continua. A essência da vida é espiritual e eterna. Enquanto o estado do corpo e o ambiente que uma pessoa vive são materializações do seu estado mental. Olha lá, a essência da vida espiritual é eterna. A essência, a imagem verdadeira, o eu espiritual criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Enquanto o estado do corpo e o ambiente em que a pessoa vive são materializações do seu estado mental. Então, a sua imagem verdadeira espiritual é eterna. O seu corpo, ele vai viver de acordo com a sua mente. São duas coisas que, por incrível que pareça, se separam. E, já que o homem continua existindo eternamente como espírito após a morte do corpo carnal, é natural que também no futuro se projete o inferno ou o paraíso, conforme o seu estado mental. Não é correto afirmarmos que o paraíso e o inferno existem apenas aqui no mundo atual, ou que eles existam apenas no mundo além-túmulo. Ou seja, inferno e paraíso não é alguma coisa para pós-morte ou alguma coisa apenas deste momento. O mundo presente e o mundo futuro são ambos. Vou repetir. O mundo presente e o mundo futuro, ambos
são mundos da projeção da mente. Logo, se uma pessoa não consegue criar uma situação paradisíaca neste mundo presente, é duvidoso que ela consiga após a morte do corpo. Então, é muito comum a gente estar no velório e aquela pessoa morreu e as pessoas chegam do lado e falam assim, agora ele vai descansar em paz. Aí quem conhece faz assim, será que eu conto? Não, deixa eu descobrir. Por quê? Porque a pessoa fala assim, agora que ele morreu, nossa, ele morreu com uma doença terrível, muita dor, gritando, mas agora ele vai estar em paz. Aí você fala, ai meu Deus, temos que fazer oração, porque não necessariamente é assim que funciona. Vamos supor, imagine você em casa, eu aqui, todo mundo, cai um asteroide e destrua a Terra instantaneamente. Bom, todo mundo morreu no apocalipse, não tivemos a chance do Bruce Willis ir salvar a gente no asteroide, então morreu todo mundo. Como é que você acha que nós vamos chegar no céu? Todo mundo exatamente com a mesma atitude mental que tem agora. Porque é a única maneira que a gente está acostumado a pensar. Se você acredita que você tem uma doença, você vai chegar no mundo espiritual acreditando nessa doença. Se você acredita que é um corpo carnal, você vai chegar acreditando. Se você morrer com fome, você vai chegar no mundo espiritual morrendo de fome. Se você estiver apertado para fazer xixi, você vai estar lá, galera, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Porque eu estou apertado, mesmo já não tendo corpo carnal. Mesmo já não tendo corpo carnal. Então, é por isso que as almas penadas, quando as pessoas enxergam a alma penada, elas costumam não ter nem mãos nem pernas, porque são as últimas partes do corpo que o espírito toma consciência quando ele desencarna. Por isso que fica flutuando. Então, o que acontece? A gente vai tomando a consciência, à medida que a gente toma consciência, a gente continua manifestando no mundo espiritual aquilo que nós temos. Então, ou seja, se você não fizer uma transformação na sua postura mental, você continua vivendo a missão igualzinha lá. Tem pessoas que falam assim para mim, não, pretor, não vou fazer oração, já estou no final da vida, já estou com 39 anos, já sou um velho, idoso, já estou para morrer, então para que eu vou fazer oração? Deixa para a próxima encarnação. Como se ela fosse para o mundo espiritual e a galera chegasse, pô, valeu, você conseguiu, descansa aí, 50 anos, pode relaxar, a aguinha de coco está aí, está tudo liberado, pode ficar bem, daqui a 50 anos você volta e você tenta de novo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As lições que nós não aprendemos aqui, elas serão cobradas. Porque você precisa aprender, porque esse é o caminhar da vida. É você despertar ainda mais para a sua natureza divina. Quer queira, quer aonde você esteja. Platão não acredita em nada da Seitonê. É indiferente, porque o crescimento da vida não é uma coisa inventada pela Seitonê. É o próprio propósito da vida. A Seitonê apenas explica aquilo que está exposto. Então, o que acontece? É o crescimento. A pessoa que compreende isso, ela está pronta para trabalhar aqui e lá para o crescimento. Então, ela já tem uma outra visão. Por isso que a Seitonê é prática, ela é prática. À medida que você vai dominando concentração mental, à medida que você vai se tornando uma pessoa mais suave, as arestas da sua personalidade vão se amoldando, você vai se tornando uma pessoa mais dócil com o próprio viver espiritual, com a sua própria essência, você começa a se tornar mais maleável e isso te ajuda muito a você levar uma vida mais elevada e muito mais livre no mundo espiritual. Um outro detalhe que eu sempre bato na tecla, que eu acho muito engraçado. As pessoas falam, quando eu morrer eu vou para o céu. A pergunta é, será que o céu vai querer te aceitar? Pensa só, para ser o céu tem que ser o paraíso. Correto? Correto. Para ser o céu tem que ser o paraíso. Para ser o paraíso, pode ter alguém chato lá em cima? Sabe quando você está no trabalho? O trabalho é maravilhoso, tem 12 pessoas fantásticas, mas um é absolutamente irritante. É aquele que você está trabalhando, ele chega nas suas costas e começa, quer comprar um pica-pau? E você concentrado, aí você para e fala assim, eu estou trabalhando, quer comprar 2 pica-paus? Sabe? Aquelas pessoas que quando você chega assim, ou, sabe, quando você chega na festa de família, chega aquele tio e fala assim, nossa, você engordou? Aí você... Sabe? Ou quando fala para você, você viu que seu primo passou e você não? Sempre tem aquelas pessoas, né, que vivem na comparação. Então a pergunta é, o céu pode ter uma pessoa assim? O que vocês acham? Para ser o paraíso, pode ter... Olha que eu nem fui muito a fundo, eu só estou no chato. Eu só estou na pessoa chata, na pessoa irritante. Imagina uma pessoa que fofoca, imagina uma pessoa que trai, imagina uma pessoa que mata, imagina uma pessoa que rouba, imagina uma pessoa que fala que vai na sua festa e não vai. Você imagina? Você imagina?
Então preste atenção, não fui nem a fundo, não peguei nem pesado. Só estou falando do chato. Será que o paraíso pode ter chato? Não. Então a pergunta é, todo mundo que subir vai para o céu? Porque para o céu continuar o paraíso, não é qualquer um que pode entrar. Para que entre no céu, a pessoa tem que ser o próprio paraíso. A pessoa tem que ser o próprio paraíso. Porque se ela não for o paraíso, como é que ela vai fazer parte do céu? Porque se a pessoa acha que o céu vai ser aquele local de intriga, eu gosto dele, mas a distância. Eu não tolero ele. Eu não sei por que ele veio fazer aqui. Gente, como é que São Pedro deixou aquela pessoa entrar? Eu sei de umas que se eu contar para São Pedro, ele desce na hora. O céu não é isso. Não tem esse tipo de coisa no céu, sabe? Não tem essas intrigas, não tem essas coisinhas. O céu é o paraíso. Se ele é o paraíso, todo mundo que está no céu tem que ser absolutamente maravilhoso. A pergunta é, como é que nós estamos? Nós estamos nesse nível? Então, presta bem atenção, como é que o pensamento, às vezes, muito superficial das coisas, não te faz parar para pensar. Ora, para entrar no céu, eu tenho que ser o próprio paraíso. Então, onde é que eu vou construir o céu? É no pós-mortem? Não, é no agora. É no agora que eu construo o céu. É no agora que eu construo a felicidade. É no agora que eu construo um viver melhor. Porque à medida que eu vou subindo, e eu digo subindo no aspecto do amadurecimento espiritual, à medida que eu vou entendendo que as coisas são frutos de ações, decisões e de um complexo de situações que vieram para me ensinar, à medida que eu vou me desapegando e a gente consegue soltar as coisas desnecessárias, a gente começa a elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos começam a se tornar mais puros, nós começamos a nos tornar pessoas diferentes. E essa diferença é que Jesus Cristo falou, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Não é próximo na questão temporal, é próximo na questão espacial, está dentro de você, porque em verdade eu vos digo, o reino dos céus está no meio de vós. Ou seja, o sagrado, o infinito, o eterno, o absoluto, sempre esteve dentro de você. Por isso que é possível a conversão. Por isso que é possível o arrependimento. O que é o arrependimento? Não é a automutilação. É você entender que os atos do seu eu falso não são os seus atos verdadeiros. E que dentro de você há um infinito, há o sagrado, há o eterno, há algo tão esplendoroso que quando você se manifesta, quando você o manifesta, você fala, puxa, como era pequeno aquilo que eu manifestava. Então você anda no crescimento, você anda no aperfeiçoamento, você anda no amadurecimento e você começa a tornar a sua mente o paraíso. E quando sua mente se torna o paraíso, você vai para, seja em local, que eu digo local, não local físico, mas seja em manifestação daqueles que coadunam com o mesmo pensamento elevado de você, seja na própria manifestação da sua vida. Por isso que quem perdoa, ama, agradece, se reconcilia, supera, vence, são pessoas que manifestam mais felicidade. E não vencer, eu venci fulano, não é dessa vitória, é a vitória de falar, eu venci a mim mesmo. Porque a maior de todas as vitórias é vencer a si próprio. Porque vencer o outro é até fácil, porque o outro chega no limite, você não tem limites. Então quando você consegue amar mais do que você próprio imaginava que você podia amar, quando você consegue perdoar até aquilo que seria imperdoável, quando você consegue agradecer as menores coisas que estão ao seu redor, ali você está lapidando, purificando e fazendo brilhar o Deus que habita no seu interior. Aí sim você vai estar construindo na sua linha mental, você vai estar construindo no seu hábito mental o paraíso. E quando o paraíso se solidifica na sua mente, ele manifesta, seja no espaço, seja no tempo. Por isso que a Seichono é prática. Você não faz a meditação Shinsokan porque Deus está lá em cima com a caderneta contando. Hoje não rezou. Vai ver no final de semana se eu não vou rasgar seu ticket do cinema. Se você não vai conseguir pagar a meia. Deus não está preocupado com isso. A gente não reza para agradar a Deus. A gente reza para a gente entender que a gente está em
Deus, porque quando a gente entende e compreende que nós estamos em Deus, a gente manifesta o paraíso na nossa mente. Por isso que a Seichonoye ela é prática, por isso que na Seichonoye a gente tem que ler, por isso que na Seichonoye a gente tem que assistir palestra, estudar e aprofundar. Para quê? Para cada vez mais nós tomarmos a consciência de que eu vou para o céu? Não, eu já estou no céu, porque Deus está dentro de mim. Aqui e agora é o paraíso, porque aqui e agora Deus está comigo. Deus está ao meu lado, Deus está acima, Deus está abaixo, Deus está à frente, Deus está atrás, Deus está dentro de mim. Quanto mais eu tomo consciência disso, mais Deus se manifesta. Vamos então para a nossa meditação Shinsokan, para cada vez mais aprofundarmos e sentirmos a vida de Deus no nosso interior. Vamos então para o céu? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar, assumir a posição da meditação Shinsokan. Lembrando que sentamos na ponta da cadeira, pés, calcanhares juntos e levantados, bem na linha da coluna, coluna ereta, braços formando um triângulo equilátero, mãos justapostas em frente ao rosto, o dedão mais ou menos na altura do nariz, a mão não fica chapada, ela fica um pouquinho aberta, porque o ar que nós inspiramos e expiramos passará pela palma das mãos, respiração lenta e vagarosa. Não se esqueçam, detalhes sobre a prática da meditação Shinsokan vocês encontram no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá tem toda a explicação das formalidades, inclusive daquilo que nós vamos pensar. Durante a prática nós recitaremos alguns trechos, depois nós ficaremos em silêncio, simplesmente meditando, pensando e levando nossos pensamentos a essa verdade da imortalidade da vida e de estarmos constantemente sendo vivificados por Deus. Quanto mais nós sentirmos, mais nós vamos conseguir viver essa verdade. Então, olhos fechados, semblante sereno, tranquilo, respiração lenta e vagarosa, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado,
sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora foquemos os nossos olhos mentais nesta verdade da imortalidade da vida e do mundo da imagem verdadeira. Contemplemos e meditemos
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho, a presença, a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite abençoadíssima. Que possamos, desejo que tenhamos, atingindo o nível de percepção de que Deus está aqui agora, somos felizes, abençoados e precisamos apenas manifestar o nosso dever de casa dessa semana. Dever de casa. Olha que bonitinho. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan, porque é a meditação Shinsokan que nos permite conhecer ainda mais e sentir ainda mais a vida de Deus no nosso interior. Segundo, nós vamos usar uma frase simples, um expediente maravilhoso, que nós vamos repetir para que a gente possa ainda mais sentir que a vida de Deus está dentro de nós. Então aqui, a vida de Deus está no meu interior. No meu interior. Meu interior. Vírgula. Por isso, eu vivo aqui e agora no paraíso. Quanto mais a sua mente reconhecer o paraíso, mais o paraíso irá se manifestar. Quanto mais você reconhecer que Deus está dentro de você, mais você vai perceber que o paraíso está na sua mão. Basta que você manifeste em atos concretos. Lembremos, o paraíso é exatamente o pensamento amoroso, absoluto e perfeito de Deus. Quanto mais nós trabalharmos esse pensamento, mais ele irá se projetar. Vamos repetir essa frase 200 vezes por dia, gente? Maravilhoso, a vida de Deus está no meu interior, por isso eu vivo aqui e agora no paraíso. Por isso eu vivo aqui e agora no paraíso. 200 vezes. Desejo uma semana abençoadíssima. Muitíssimo obrigado a todos que estão aqui presentes. Meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima e que possamos viver aqui e agora no paraíso. Muito obrigado. Feliz noite.